E no Brasil também, né, vários médicos, nutricionistas também estão recomendando a nossa tecnologia, o Vitor Sorrentino, né, o Laí Ribeiro, o Dr. Arnoldo Veloso, né, conhecido como Dr. Magnésio. É curioso que o Dr. Arnoldo Veloso, ele tem uma fama maior nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão do que no Brasil, né? É um fato curioso. Ele é um dos médicos, é o único brasileiro que está na maior obra de magnésio do mundo. Tá? Veloso, ele é muito conhecido, né? Mas aqui no Brasil, nas mídias, também fora, tem várias obras, essa é a principal dele, falando sobre o magnésio, tá? E tem um currículo, né, muito invejável, não vou detalhar aqui, mas aqui é a formação universitária, experiências profissionais, atividades docentes, trabalho e conferências, publicações, bolsa de estudo, trabalhos científicos, cursos adicionais, condecorações e filiação às sociedades científicas. Tá? E ele é uma pessoa que ele combate muito o flúor, né? Até disponibilizou esse livro virtual para a gente, que fala sobre a atuação do flúor no nosso corpo, né? Então tem vários capítulos falando sobre o malefício do flúor no nosso corpo, e é legal que cada capítulo tem sua referência bibliográfica, né? Tem o seu estudo que está falando desse malefício do flúor, tá? Né? Resumidamente, né? O flúor, pessoal, é um halógeno, tá? E o cloro, o flúor, o iodo são halógenos. E tem uma regra dos halógenos, eles se competem entre eles. Infelizmente, o iodo, por ser mais pesado, tá? Normalmente ele perde esse combate, né? Essa disputa pelo cloro e pelo flúor. Então, muito T3 e T4, em vez de ser formado com iodo, ele é formado com o flúor. Então, a gente faz o exame, T3, T4, tá ok. Só que o T3 e T4, que é formado com flúor, não tem utilidade, tá? Ele não funciona dentro do nosso corpo. Somente T3 e T4 que é formado com o iodo, tá? Então, muitas vezes achamos que estamos bem, mas muitas vezes, né, o flúor que a gente consome através da água desencanadas vai estar formando os T3 e T4. O flúor também acumula na tireoide, segundo o Dr. Arnoldo Veloso, tá? Diversos tipos de problemas de tireoide, inclusive o câncer. A maioria dos cânceres, segundo ele, é causado pelo acúmulo do flúor nas nossas tireoides. E o flúor, ele inibe a absorção do magnésio do nosso corpo, tá? Então, o Dr. Arnoldo Veloso ficou a vida dedicando ao mineral magnésio, e depois ele descobriu que o flúor que tem nas nossas águas ele vai estar atrapalhando na absorção do nosso corpo. Por isso que é uma das celebridades, né, que está combatendo muito o flúor. Ele se acumula na glândula pineal, que é responsável por energia mental, por ideias. Por isso foi utilizado por governos, líderes políticos, tá? E ele é altamente oxidante, tá? Então é bom para matar bactérias, para cárie, mas não para ingestão, ok? Quando eu tive a oportunidade de estar apresentando a tecnologia Kangen para o Dr. Arnoldo Veloso, né, eu comentei que a nossa tecnologia retira o flúor e ele pediu o laudo, né? Uma pessoa muito criteriosa, então falou, tira o flúor? Ok, então quero o laudo, né? Então, só explicando mais ou menos, a nossa água, aqui é a água de Brasília, tá? Ele tem em torno de 0,6 a 0,8 de flúor nas nossas águas encanadas, tá? Então, eu passei, né, no caso foi do equipamento K8, tá? Coletei a água e levei para o laboratório, fiz o laudo, tá? O resultado foi o seguinte, pessoal. O flúor ficou em 0,08 miligramas por litro, tá? Eu tinha falado para ele, né, que retira o flúor, só que ficou uns resquícios, né? Então até fiquei um pouco assim preocupado, vixe, ficou resquício, mas eu vou ser transparente com ele e levar exatamente esse exame. Quando eu levei para ele, ao contrário do que imaginei, ele ficou extremamente feliz e inclusive ficou eufórico com o resultado, né? E ele me explicou que a quantidade de 0,08 é irrisório, é muito baixo. Até é difícil de achar fontes no mundo que tenha 0,08 de concentração de flúor. Toda a água na natureza vai ter um pouquinho de flúor, mas o importante é ter uma baixa quantidade, tá? 0,6 a 0,8, que aqui em Brasília é muito, segundo o Dr. Arnoldo Veloso, é muito alto, muito tóxico, tá? E através da nossa tecnologia, acho que conseguimos reduzir para 0,08,
E falando um pouco do magnésio, tá? Depois que a gente conseguiu retirar o flúor, ele me desafiou em relação ao magnésio. Consegui adicionar o magnésio na água Kangen, tá? Explicando um pouco do magnésio, pessoal, ele é considerado como o mineral da vida, tá? O mestre dos minerais, tá? No Brasil, é conhecido como uma terra quaternária, tá? Ou seja, foi, né, foi formado na era quaternário, tá? Então, há muito tempo aqui não tem vulcões, que é nossas fontes de minerais. Então, a gente tem poucos minerais no solo do Brasil, em geral, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem deficiência de magnésio no solo, né? E segundo o mesmo órgão, um brasileiro médio não supre sequer 1/3 das necessidades mínimas recomendadas de vitaminas e sais minerais. Então, o magnésio é extremamente benéfico, tá, ao nosso coração. Ele não só previne o ataque cardíaco, né, mortes súbitas, mas também todos os outros problemas cardiovasculares, como previne o AVC, o derrame, ok? E além disso, ele é conhecido como mineral da vida porque ele tem inúmeras funções dentro do nosso corpo, né? Por exemplo, o ATP, para ser fabricado dentro das mitocôndrias, precisa do magnésio, né? Ele atua na parte cerebral, é considerado como anticonvulsivo, né? Ele é muito bom para arritmia cardíaca, né? Para a parte óssea, osteoporose. Por quê? O cálcio, pessoal, para ser absorvido no osso, ele precisa do magnésio, tá? E o uso do magnésio vai evitar hipertensão, doenças cardíacas, arritmia, morte súbita, arteriosclerose, diabetes, insônia, inflamação do corpo e diversos outros tipos de problemas. Por isso, ele é considerado como um maestro dos minerais, tá? E hoje, no mercado, tem várias formas de suplementar o magnésio. Por exemplo, o cloreto de magnésio, o magnésio dimalato. Existe também cápsulas que juntam 3 tipos de magnésio diferentes, que é o trio magnésio, tá? Só que quando ele está associado a um átomo, né, quando ele é sólido, em pó, ele tem que estar associado a um átomo ou alguma molécula. O cloreto de magnésio, por exemplo, ele está associado a 2 átomos de cloro, tá? O magnésio dimalato, ele está associado a 2 átomos de ácido málico, tá? E qual que é o problema disso? O nosso corpo tem que separar o magnésio do cloro ou separar o magnésio do ácido málico, tá? E algumas partes do corpo, né? O cloreto de magnésio é absorvido, o magnésio do cloreto de magnésio é absorvido e outros não, e o magnésio do magnésio dimalato é absorvido e outras partes não, tá? Então, segundo Arnoldo Veloso, ele explicou que utilizando como matéria-prima o cloreto de magnésio, ele falou para mim, né, que a tecnologia de vocês é capaz de separar o magnésio do cloro, tá? Fazendo essa função antes, eliminando o cloro, né, pela mangueira de descarte e mantendo o magnésio isolado na água Kangen. Segundo Arnoldo Veloso, o magnésio isolado é a melhor forma de se suplementar o magnésio, tá? Então, conhecido como a água magnesiana, ele é a melhor forma de suplementar. É melhor do que qualquer cápsula, né? Pode ser a cápsula mais cara do mundo de magnésio, mas de uma forma isolada na água é a melhor forma de suplementar o magnésio. Então ele me desafiou a inserir o magnésio na água Kangen, porque a água do Brasil é muito pobre em minerais e em magnésio, tá? Aqui em Brasília, o magnésio ficou na faixa de 1 miligramas por litro. E segundo especialistas, os níveis de magnésio na água devem ser pelo menos 25, tá? Em grande parte da região, a maioria das cidades do Brasil, por ser terra quaternária, tá? Vai ter uma quantidade de magnésio muito baixo na nossa água, porque a água da chuva já varreu os minerais, né? Em décadas e décadas, décadas, e nosso lençol freático e nosso solo é muito pobre em magnésio. Só que a exigência do Dr. Arnoldo Veloso foi de 50 miligramas por litro ou mais. Segundo ele, ele considera a água magnesiana, como água magnesiana, somente águas com acima de 50 miligramas de magnésio por litro, tá?
e o magnésio isolado, né? E ele falou, a sua tecnologia, na tecnologia Kangen, consegue fazer isso. E utilizando a K8, né, utilizei o cloreto de magnésio como matéria-prima e o resultado foi o seguinte: a gente conseguiu 84,26 miligramas por litro de magnésio, tá? A exigência do Dr. Arnoldo Veloso era acima de 50. Novamente, ele ficou muito feliz, ficou eufórico com o resultado, né? Então, a gente conseguiu tanto eliminar o flúor e adicionar o magnésio na água Kangen, né? Produzindo o que ele considera como água magnesiana. E ele mesmo fala que dificilmente a gente encontra uma fonte com água magnesiana, e ainda mais com tanta abundância de magnésio, tá? Então, fizemos diversos testes também para chegar num número bom, juntamente com o Arnoldo Veloso, chegamos nessa receita, tá? Que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, utilizando 30 gramas de cloreto de magnésio, 20 gramas de lactato de cálcio em 400 ml de água neutra, e é necessário também na K8 adquirir o recipiente mineralizador, né, que é a K8, que é a Enage que vende à parte. Então a gente faz essa solução e coloca nesse mineralizador, nesse tanque mineralizador. Vamos tirar o tanque de eletrólise e colocar nessa parte aqui de baixo, né, da K8. Clicar em menu, clicar no aditivo mineral, clicar em sim e ligar a torneira. A partir disso, ele vai estar produzindo uma água magnesiana, tá? Que é até difícil de encontrar em fontes pelo mundo, tá? E muita gente me pergunta, pessoal, se teria problema colocar o cloreto de magnésio, né, na K8, tá? Eu conversei também com o pessoal da parte técnica, né? Então, para explicar isso, eu quero explicar em relação à dureza da água, tá? Então, existe a água classificada como água dura, água moderada e água mole. O que é isso? A água dura é a água que tem acima de 150 miligramas por litro de minerais, tá? Se ficar entre 75 a 100 miligramas por litro, é classificada como água moderada. E abaixo de 75 é classificada como água mole. No Brasil, em geral, tá, a nossa água é mole, tá? Porque é muito pobre em minerais, ok? Mas no mundo tem diversas cidades, regiões, países que a água é dura, extremamente dura, ficando acima de 200 miligramas por litro, tá? Então uma pergunta é: a tecnologia Kangen pode ser utilizada nessas regiões, países, cidades que têm a água dura? Pode, tá, pessoal? Única condição: fazer mais limpezas, tá? Então, é recomendado fazer a limpeza a cada 2 semanas, onde a água é dura, ou, dependendo do caso, fazer toda semana, tá? Então, em geral, no Brasil, as águas são consideradas como mole, tá? Aqui em Brasília, a água é extremamente mole, tá? Com pouquíssimos minerais. E a gente adicionou 86,26 miligramas de magnésio e 22,8 miligramas de cálcio. Somando dá em torno de 107 miligramas, tá? Então, mesmo com os minerais que tem na água de Brasília, juntando com magnésio e cálcio, não chegou a 150 miligramas por litro de minerais, tá? Então, ainda com a adição de magnésio e cálcio, aqui em Brasília, tá? Cada cidade é diferente, mas aqui em Brasília não foi considerado nem como água dura, tá? Então, não teria problema de estar fazendo essa adição do magnésio, tá? Então, através da K8, pessoal, a gente consegue produzir uma água magnesiana que conseguimos somente em algumas fontes no mundo, tá? Além disso, uma água sem flúor, tá? Com poder de oxirredução negativo, né? Com uma capacidade de hidratação alta, com tensão superficial, conseguindo fazer a mobilidade da água dentro do nosso corpo em veias, artérias capilares, tá? E com condutibilidade, ajudando no raciocínio, no reflexo, no movimento, e com a alcalinidade, né? A alcalinidade, pessoal, toma um cuidado, tá? Muitas águas alcalinas engarrafadas, né, as minerais, eles adicionam sódio para alcalinizar a água. Então, olhem no rótulo, tá? Muitas águas alcalinas têm 99 miligramas por litro de sódio.
ou 100 e poucos miligramas por litro de sódio, tá? Então, só com sódio vira quase uma água dura, né? Tanto que é adicionado o sódio, tá?